Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria dela, Ana Paula Rodrigues Bona. Ana Paula, tudo bom? Olá, Rogério. Olá a todos. Tudo bem, sim? No programa de hoje, nós temos dois convidados muito especiais que vão trazer um tema significativo e importante para todo mundo. Vamos falar de capacitação, de educação. Nós vamos conversar aqui de Porto Alegre com o Douglas Oliveira, ele que é gestor comercial da Anhanguera. Também vamos conversar diretamente de Balsas, no Maranhão, com o Diego Andrada, que é o idealizador do Ilumina Experience, um evento de imersão empresarial. Você sabe, as dicas de gestão empresarial aqui no programa são com a Vera Brock. As dicas de saúde bucal são com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva, que cuida desse sorriso lindo da Ana Paula. As dicas jurídicas com o advogado Luiz Gustavo Longo. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Macro Office, o seu local para eventos aqui em Porto Alegre. Também da Empório Latasse, um lugar maravilhoso para você fazer um happy hour, para você tomar um café e comprar um bom vinho. A Colaborative, que é responsável pelas imagens e pela edição deste programa. Também da Priscila Oliveira, fotógrafa de posicionamento e mentora. Da Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. E também da Patrícia Guterres, que é responsável pelos cabelos da Ana Paula. O programa Movimento Empresarial é feito para você e está começando a partir de agora. Estamos iniciando agora mais uma entrevista aqui do Movimento Empresarial, com um amigo, um parceiro e de várias jornadas, o Douglas Oliveira. Ele que é gerente de vendas da Anhanguera, do centro de Porto Alegre. Douglas, seja muito bem-vindo ao programa Movimento Empresarial. Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Não aqui, né? Mais uma vez com você, participando de entrevistas. Muito contente. A honra é nossa, porque sempre que o Douglas, a gente encontra ele, a gente chama para conversar, porque o assunto com ele é muito sério e é muito importante. É claro que ele é um expert nas vendas e a gente vai saber um pouco sobre isso, mas é de fundamental importância falarmos sobre a educação no Brasil e também as possibilidades que, claro, a Anhanguera contribui para que as pessoas consigam adquirir o seu curso de nível superior. Mas vamos lá, antes de entrar no conceito específico dos cursos, eu vou pedir para o Douglas trazer um pouco sobre a história dele. Como foi que você chegou até o cargo que você está? A gente estava conversando agora há pouco, referente sobre galgar posições maiores, crescer e desenvolver. Mas conta um pouco quem é o Douglas e como você chegou a ser gerente de vendas da Anhanguera. Então, eu sempre achei que eu não tinha capacidade e dom para trabalhar com vendas, né? Incomodando as pessoas, parecia que E aí eu comecei como consultor, eu aceitei um convite para ser consultor de pós-graduação, vai vender curso de pós-graduação, tá? A partir daí comecei a tomar gosto por conhecer pessoas, por conversar, por aceitar novos desafios, por querer realizar projetos, estruturar projetos, né? Mais interessantes. Então comecei a gostar mais dessa parte, não só ficar somente sentado atrás de uma mesa atendendo pelo WhatsApp. Eu quero mais. Aí fui atrás de novos desafios. Comecei a ser conhecido por essa minha vontade e novos convites surgiram para ir para outros meios. Em um desses eventos, conheci vocês, tive o prazer de conhecer você, né? E também outras pessoas que me levaram convites para trabalhar em outros lugares, e é onde eu estou hoje. Também na Anhanguera, porém representando os polos. E entrei como coordenador. A partir daí, de um bom trabalho realizado, entendendo um pouco mais, me especializando, obviamente me qualificando, né, para estar
para me preparar para a vaga futura que estava por vir, que eu sabia que eu ia ser convidado também. Então, hoje, eu sou o gerente comercial da Anhanguera, trabalho com vendas, time comercial e também por fidelização de parceiros. Olha só que interessante, tu trouxe sobre essa questão de primeiro ter vontade de querer crescer, de fazer novo, de fazer diferente, são características importantíssimas para que a gente tenha sucesso e depois aceitar os desafios, né? Muitas vezes, quem nunca se sentiu com aquela sensação de que não estou preparado para isso, é um desafio grande, e a gente tem que colocar a cara a tapa, botar o pé lá na frente e fazer acontecer. Como foi esse processo para ti? Porque tu contou aí que foi galgando e foi acontecendo, mas existe uma preparação para isso, né? Eu ia comentar, né? Falando assim é o maravilha, né? Ó, só foi, não teve percalço, não teve nada, não teve desafio, não, mentira, teve sim. Não foi fácil, foi difícil, mas é aquele comprometimento, vontade de querer, vontade de fazer acontecer, não desistir, né? Mesmo que bata aquela vontade assim, não é para mim, meu Deus, o que eu tô fazendo eu não quero. Não dá, não vai dar. Não, insiste, insiste. Se você quer, você consegue. Tá? Então, teve essas dificuldades. Não foi assim tão fácil assim, não. E a gente percebe que tu já tem uma carreira dentro da Anhanguera, houve uma possibilidade de crescimento dentro dessa instituição. E hoje a gente vai falar sim um pouco sobre a Anhanguera, mas também a gente queria falar sobre educação. Como que tu percebe a educação no Brasil hoje? E a gente vai fazer um recorte sobre a percepção do Douglas e a experiência dele, a vivência dele no que ele está enxergando e trazer também como que a gente pode contribuir para essa mudança, para essa melhora dentro da educação no Brasil. Pois então, a gente hoje em dia, né, principalmente na era digital, né, da tecnologia, onde todo mundo acredita que o caminho é viver da internet. Ok, o momento é esse. Mas e mais para frente? Como é que você se vê daqui a 5 anos? E se não for mais o momento da internet? Se não for mais esse o momento, né? Vai fazer o quê? Tu tem a tua certificação? Tu tem a tua qualificação profissional? Tu tem como comprovar que tu é um profissional da área? De que forma? Mostrando os vídeos no YouTube? Tu precisa se qualificar, né? Então a qualificação hoje no Brasil, ela tá... Não vou dizer que está capengando, não, porque ainda tem muita procura. Hoje em dia os jovens, eles estão divididos, né? Entre trabalhar pela internet, entre se qualificar para ter oportunidade de melhor de trabalho. Mas também, contrapartida, pessoas numa faixa etária maior, de 40 anos mais, estão voltando para a instituição para se atualizar, para se qualificar. Então, não há uma balança também para te medir assim, qual é a faixa etária de idades hoje em dia para a procura. Né? Mas no Brasil, sim, a gente precisa muito de qualificação profissional, de estudos, principalmente de mais conhecimento. Sim, e a gente vê um movimento justamente por essa chegada da internet e do desenvolvimento das atividades de forma virtual, um desserviço, e aí essa é a minha opinião, um desserviço referente a prolongar a história de que não precisa de uma graduação. Isso é muito preocupante, porque, como o Douglas está falando, a internet passa, tudo muda, os aplicativos vêm e vão, as redes sociais aparecem, surgem, somem, mas a educação, o conhecimento, sua titulação é algo que ninguém vai poder tirar de você. Isso é extremamente importante. E eu sou uma fã acadêmica, eu sou mestre, eu tenho 2 pós, eu sou administradora, pretendo fazer o meu doutorado, então eu sou uma pessoa que tem a trajetória também dentro da academia e isso eu vejo como uma grande importância, porque é uma forma de acrescentar e de transformar a nossa vida. Mas eu vou trazer um dado para que as pessoas que não têm esse conhecimento se choquem. Mesmo sabendo há muitos anos desse dado, ainda me choca. Nos países desenvolvidos, o percentual de cidadãos desse país que tem uma formação de nível superior é de 80%. Falando a média de país desenvolvido. A porcentagem de pessoas que têm nível superior no Brasil não chega a 16%. Isso é alarmante para a gente pensar assim, como que a gente quer ser um país de crescimento, de desenvolvimento, de inovação,
se a porcentagem de nível superior de pessoas com nível superior completo é 16%, vamos arredondar. Então, por isso a importância dessa propagação, dessa divulgação sobre educar, sobre cursar um nível superior. E não é só porque eu estou aqui com a Anhanguera, não, porque independente da instituição de ensino que eu fale, eu vou levantar essa bandeira. Essa bandeira é uma bandeira que eu acredito. É a bandeira que sim, é real e pode transformar a vida. E aí eu vou entrar na questão da Anhanguera. A Anhanguera tem muitos cursos e cursos acessíveis. E, inclusive, estava com algo muito interessante, um projeto que eles fizeram no centro de Porto Alegre, referente a entregar bolsas gratuitas para estudar. Não é, Douglas? Fala um pouco sobre os cursos da Anhanguera e esse projeto de vocês. Então, a gente tem vários modelos de projetos, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que não acredito que eu vá conseguir estudar um EAD em casa. Eu não tenho disciplina para estudar EAD. Como é que eu vou ter que fazer? Se eu vou ter que desembolsar uma grana, eu vou ter que me matricular num curso para eu fazer o teste? Não, a gente tem cursos de qualificação com certificação, tá? Que a gente acaba bonificando nessas pessoas para elas entenderem, para elas verem que não é um bicho de sete cabeças, não é difícil tu estudar, não é difícil ter disciplina. Ah, mas eu preciso de alguém ali controlando o meu horário, que eu tenho que estudar, eu preciso de um professor, eu preciso estar presente com alguém ali. Tá, mas e depois do curso? Tu vai ter uma pessoa que vai estar presente contigo sempre te cobrando as coisas? Te dando um horário para te estudar? Né? Por favor, né? Vamos arranjar outro tipo de desculpa que essa aí não cola mais. Daí aqui, então, a gente disponibiliza esse curso para a pessoa gratuitamente. Vamos entender, ó, é EAD, 100% EAD, qualificação e com certificação, 80 horas apenas. Né? E graduação. Hoje em dia, nem como você comentou ali, hoje em dia a gente tem só 18% de pessoas formadas com superior, né? Antigamente, que era pior ainda, eu tinha que, para te entrar numa faculdade, não era nem um sonho, era impossível, né? A não ser que tu tivesse uma família rica, tivesse um poder aquisitivo bom, tá? Para te poder sonhar em fazer uma faculdade, tá? Só que hoje em dia, gente, o ensino médio de hoje, o curso superior de hoje é o ensino médio de antigamente. Antigamente, tu tinha que ter no mínimo ensino médio para te concorrer a vagas melhores de trabalho. E hoje é o contrário. Hoje tu tem que ter no mínimo superior para te concorrer a uma vaga boa de trabalho. Ou estar preparado também para quando ela surgir, através da qualificação. E aí eu te pergunto, quais são as profissões que serão mais demandadas daqui para frente e quais os cursos de nível superior, profissionalizante, que a Anhanguera disponibiliza, que faz a conexão com essas profissões? Os cursos da área da saúde, enfermagem, tá? Farmácia e biomedicina, que está muito em alta também, né? Tá para trabalho estético, entre outras coisas. E principalmente biomedicina, onde te ajuda a entrar também para trabalhar como perícia, tá? Depois a gente tem educação física e fisioterapia, que são os principais na área da saúde. Na área da administrativa, a gente tem administração e depois tem os tecnólogos, né? Os tecnólogos que entram em processos gerenciais, gestão de RH. E em conjunto tem analista e... Analista? Dá para cortar isso aí? Dá para cortar? Me esqueci como era o nome do curso. Fugiu o nome do curso agora. Passa o curso. Passa mesmo o curso. Tá? E logística. Então são cursos que estão bem alta, com uma procura gigantesca pela demanda e falta de mão de obra qualificada. Então, aproveitando, gente, essas gravações, a gente tem pessoas nos assistindo, temos plateia e a gente abriu para que as pessoas pudessem fazer perguntas. Então agora a gente vai passar para a plateia, para a pessoa que está aqui nos assistindo, fazer uma pergunta para o Douglas referente a todas essas informações que a gente está trazendo aqui. Eu vou pedir para a pessoa falar o nome, a profissão e fazer a pergunta seguida. Douglas, meu nome é Luciane, eu vi você falando da área de vendas, né, que você entrou na área de vendas e você galgou aonde você está hoje, né? Eu sou que nem a Ana, também sou do autoconhecimento, eu gosto muito de estudar e eu vi o brilho no seu olho ali quando você falou da área de vendas. Tem gente que não diz, eu não sei vender, né? Mas todo mundo tem que se vender, né? E eu achei muito bonito que tu falou. O que te motivou quando você iniciou na área de venda, a projeção que você teve, eu vou estudar mais porque eu quero chegar nesse cargo. Qual foi o que você sentiu? Quero chegar nesse patamar. Qual foi o que lhe deu assim para você estudar? Não, eu quero estar aqui.
e aonde você está hoje? Prazer, excelente pergunta. O que me inspirou mais? Além de crescimento profissional dentro de uma empresa que tem como tu escalar, né? Exemplos. Exemplos de pessoas da área com quem eu aprendi a ter admiração. Tá? Antes mesmo de eu estar na Anhanguera, eu também me aventurei como corretor de imóveis. Né? Não em curso formado, eu comecei trabalhando junto, fazendo ligação de call center mesmo, sabe? Ligando para os clientes, ofertando um produto caro. Não é um produto barato, ele não é um curso, né? Era um apartamento, um investimento imobiliário. E a forma como a gente trabalhou isso, como ele nos ensinava o trabalho em equipe, isso me fez me apaixonar pelo trabalho, pela oferta. E querendo ou não, trazer algo que de fato vai ajudar a pessoa. Eu não vou te trazer um investimento que vai te dar retorno. E mostrar, poder falar sobre isso. A educação é da mesma forma. Vou estar mudando vidas através da educação. Eu vou estar te ajudando a te qualificar, a te trazer um futuro melhor, te ajudar a te preparar para o mercado de trabalho. Muitas vezes a gente tem atendimentos lá de pessoas que estão há não sei quanto, 3, 4 anos ali querendo fazer, e chega no momento aparece um obstáculo pela frente dela, ela não consegue. Aparece, tive uma outra prioridade. Ok, mas se tu sabe que tu mudando de vida, tu precisa te qualificar para te mudar de vida, por que não prioriza isso e se organiza com o restante, né? Porque olha quanto tempo faz que tu pensou na primeira vez que tu queria e não foi. Hoje poderia estar formado, hoje poderia ser um profissional da área. Né? Então, a possibilidade de trabalhar desta forma, de trazer essa visão para as pessoas, foi o que me deu mais vontade ainda de querer crescer, de querer aprender, de querer entender muito mais sobre o assunto, né? Ter propriedade para falar sobre segurança também. E poder dizer que o caminho do teu crescimento profissional é a qualificação. Ninguém chega lá no achismo. Pode até chegar até um certo ponto. Depois tu não tem mais como seguir, né? Perfeito. A entrevista passou muito rápido. Esse tema é um tema muito interessante e importante a gente propagar. Mas, Douglas, está chegando o nosso momento e a gente precisa encerrar a gravação. Mas antes de encerrar, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Então, pessoal, quem quer ver sobre os cursos de qualificação, quem quiser... Quem assistiu hoje e entrar em contato comigo ou me procurar lá no Polo, posso estar prometendo aqui bolsas de até 70% na graduação para vocês, cursos superiores, tá? Descontos também para pós-graduação, tecnólogos, esses que eu citei principalmente em promoção a partir de R$ 132 reais a mensalidade. Em 2 anos você está formado já podendo competir no mercado de trabalho. Então está muito acessível, né? Esquece uma cervejinha, um churrasquinho no final de semana. Aproveita esse final de semana que tu não vai fazer o churrasco e a cervejinha, já estuda. Aí já mata o tempo e a questão financeira, ok? Então, e na Rua Senhor dos Passos 235, no centro de Porto Alegre. Muito bem. Muita gratidão, Douglas. O espaço está disponível. Seja sempre muito bem-vindo. Quando tiver várias promoções, vem para cá para a gente compartilhar essas informações para que as pessoas possam ter acesso a nível superior e a qualificação profissional. E vocês que estiveram aqui conosco até agora, saiba que ainda temos mais movimento empresarial. Aqui no espaço das dicas de gestão com a Vera Brock, eu estou aqui com a Vera Brock porque foi realizado, Vera, um evento muito legal no dia 27 de março, lá no Pontal, onde o tema Homens e Mulheres Exponenciais Transformando para o Sucesso. E nesse dia se falou de vários temas, se falou de finanças, se falou de pessoas. Eu queria te pedir para tu contar um pouquinho de como é que foi esse evento. Olá, muito obrigado, Rogério, por estar aqui no Movimento Empresarial. É uma honra estar contigo aqui, um momento exponencial, realmente. Na verdade, nós tivemos um grande evento no auditório do Pontal, promovido pela Brock Delphi Educação e Negócios. Foram muitas horas de muitas atividades e atividades bastante variáveis, né? Iniciando com a doutora Ivânia Bax, que lançou Mentalidades Vencedoras, transformando o seu potencial para o sucesso. A Ivânia é uma profissional que foi minha colega de pós-doutorado e ela fez o lançamento do seu 4º ou 5º livro neste dia, com uma palestra interessante que atraiu
e que despertou muito interesse das pessoas que participavam daquele evento. Eu me senti muito feliz por ter feito a programação e ter oportunizado que muitas pessoas pudessem ter uma tarde de reflexões buscando transformar o seu dia a dia, né? Então, essas palestras propiciaram momentos incríveis, né? E também foi falado sobre finanças. Perfeito. Nós tivemos o Alex Machado, que é um consultor, um gestor, e ele é educador financeiro, que trouxe, né, uma proposta de mudança de perfil, né? Você tem que ter uma mentalidade de ser proativo na área financeira, né? Se você quer ter a liberdade financeira, você tem que fazer uma programação. E foi exatamente isso que o Alex nos trouxe, né? Momentos para reflexão, para buscar a sua liberdade financeira. Teve lá contigo também nesse evento a Simone Freitas, né? A Simone já esteve aqui. Aliás, todos eles já estiveram aqui conosco no programa sendo entrevistados. A Simone de Freitas realmente é a mulher empreendedora do Banco Empreendedor, que traz uma proposta de recursos financeiros, né, a custo zero. Então, as pessoas, o pequeno empreendedor que está investindo nos seus negócios, está nessa fase bem inicial e está faltando dinheiro, procure a Simone de Freitas, né, lá na sua bio, e você verá o quanto é importante buscar juros zero. Cada vez mais eu tenho certeza que esse tipo de evento, Vera, ele é importante para capacitação, e é um dos propósitos da Brock Delphi Educação, é capacitar as pessoas, Sim. mas também para efeito de networking, porque é um público qualificado que vai lá participar. Né? Realmente o espaço para network é muito válido, é muito importante, porque há as conexões entre homens e mulheres, e isto traz com que um busque apoiar o outro, né? Então essas conexões, esse momento propício para que você consiga realmente se conectar e se apoiar. É o momento mais válido, é o network. E a Brock Delphi tem oportunizado e a gente tem constatado o quanto as pessoas se ajudam e se apoiam. Hoje você está lá naquele evento e faz uma conexão com alguém que tem uma empresa que interessa o seu negócio e você forma parcerias, né? Então, além do network, a formação de parcerias é uma oportunidade ímpar. Né? Gostou de ouvir a Vera Brock? Eu também aprendo cada vez que eu estou perto dela, ouvindo as dicas dela. Eu aprendo muito com você, Rogério. Estou sempre aprendendo cada dia. Obrigada. Semana que vem tem mais Vera Brock aqui nas Dicas de Gestão Empresarial. Até lá, então. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.
No programa de hoje, eu tenho a satisfação de conversar com um amigo de muitos anos, 20 anos, o Diego Andrade, que está falando lá de Balsas, no Maranhão, mas é um gaúcho da região aí de Santo Ângelo, habitou muito tempo no nosso estado. Diego, seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento Empresarial. Olá, Rogério. É uma satisfação poder estar conectado mais uma vez contigo, né? E tu lembraste muito bem, né? 20 anos aí se passaram e a gente está aí dentro desse propósito, né, do movimento empresarial. E é uma satisfação tremenda em poder estar aqui contigo mais uma vez e agora no seu programa. Pois é, Diego, para as pessoas, a gente se conhece há 20 anos, mas as pessoas, alguns ainda não te conhecem. Então eu vou pedir para tu contar um pouquinho da tua história, como é que foi que esse gaúcho acabou sendo empresário de sucesso aí no Maranhão. Então, como tu falou, eu venho da cidade de Santo Ângelo, né, noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e sou formado em administração, né, e tenho mestrado em gestão estratégica de organizações, e 50% de doutorado na educação nas ciências, né, e esse projeto, né, como eu vim parar aqui, né, foi por uma decisão profissional, né, eu tive como propósito e surgiu uma oportunidade. Eu acho que quando a gente começa a pensar em novos áreas, em novas ideias, né, muitas vezes a gente tem que buscar lugares que nos proporcionam a implementação, né? A gente sabe que hoje o Rio Grande do Sul é um estado muito vivo, muito com uma grande concorrência também, né? Então acho que eu sempre falo o seguinte, que a gente tem que pensar naquela velha história do oceano azul, né? Do mares azul, mares vermelhos, né? Então eu busquei uma região que ainda que carece ainda, né? Ainda carece, dá para dizer assim, dessa questão de performance, de gestão. Então, me encontrei aqui na cidade de Balsas, né? Estou aqui no sul do Maranhão, né? Estou no sul do Maranhão. E vim para ser professor universitário, que era algo que eu gostava muito, então por isso que me motivou também a fazer o mestrado. Mas dentro dessa caminhada de 7 anos na área da docência, eu comecei a ir desenvolvendo questões pertinentes à consultoria empresarial, né? E essa consultoria empresarial começou a tomar um corpo, né? Clientes me solicitando, resultados que a gente começou a entregar. E aí a gente começou então a formalizar melhor a empresa, né, de consultoria e treinamentos chamada Ilumina. Bacana. E antes da gente falar da Ilumina, para situar as pessoas, a região sul aí do Maranhão é uma região conectada ao agronegócio, né? Balsas é uma cidade que é movida pelo agro, né? Tu pode falar um pouquinho da economia da região aí? Com certeza. O Maranhão, todo mundo conhece, né, como um estado assim mais, vamos dizer, que tem um folclore muito grande, né, muito, muito bonito, inclusive. Mas nós temos literalmente 2 estados em um só, né? Nós temos a parte sul do Maranhão, que é a parte produtora de grãos, né? Então, muito grande, né? A economia é muito forte, né? Até na vegetação, sabe? Tu andando, né, de uma região para outra dentro do estado, tu vê que a vegetação muda, que nós estamos numa vegetação, muitas pessoas ainda acham que aqui é um cerrado, assim, pobre, digamos assim. Não, mas aqui o nosso cerrado é um cerrado verde, né? Um cerrado com muitas folhinhas verdes. E o agronegócio, muito impulsionado pelos gaúchos que se sediaram aqui na região. E hoje nós somos, então, a principal, né, economia do agronegócio do Maranhão, e plantando milho, né, soja, né, e algum sorgo, algumas derivações. Palavras do presidente da EMAPA, né, que é um órgão que administra o porto de Itaqui, São Luís. Eles só existe devido à grande produção, né, para fazer o escoamento para o exterior dessa. Então, é uma economia muito forte, sabe? A economia, hoje nós temos aqui um dos principais agricultores do Brasil, né? Existe ainda, além dessa questão que está sendo plantada hoje, mas existe ainda potencial grande ainda de área aberta a ser explorado.
Então, uma região pujante, pujante mesmo. Exemplo, eu sempre falo o seguinte: muitas vezes a gente pensa assim, poxa, se eu tivesse chegado aqui há 10 anos atrás, né, eu pegaria essas oportunidades. Eu falo que aqui é o momento desses 10 anos para trás, é o momento atual. E eu ainda acredito que quem chegar ainda vai colher muita coisa dos 10 anos para frente, de tão crescimento que está. Somos hoje o terceiro maior PIB do Maranhão, Balsas, o terceiro maior PIB do Maranhão, e acredito que agora, o próximo ano, nós vamos avançar para o segundo maior PIB do Maranhão. Acho que só falta a questão de atualizar os dados para que isso aconteça. Eu estive a primeira vez em Balsas, acho que 2015, 2016. Eu confesso que eu fiquei positivamente surpreso justamente pela pujança da economia no contexto do agronegócio, né? E agora, recentemente, eu estive justamente nesse evento que a gente vai conversar um pouco daqui a pouco, que foi o Illumina Experience, e realmente a cidade cresceu, se desenvolveu, e ainda com um contexto de uma necessidade muito grande de produtos e serviços que em outras regiões já são comuns, mas que aí a gente vê que ainda existe um espaço para se estabelecer e desenvolver um produto de qualidade. Mas antes de falar do Illumina Experience, vamos falar um pouco da Illumina, que é a empresa que tu criaste aí para atender a região no contexto de consultoria, no contexto de inovação. Então, a que se dedica a Illumina, Diego? Então, o nosso propósito é justamente, né, no desenvolvimento e principalmente na sustentabilidade dos negócios, né? Como você mesmo falaste, hoje nós temos uma região muito promissora para diversos segmentos ainda a ser explorado, e um deles é a parte da gestão empresarial, a parte da consultoria, a parte dessa sustentabilidade de negócios, né? Um dado muito importante: menos de 10% da população tem acesso ao ensino superior. Isso quer dizer o quê? Que os empresários acabam investindo e criando os negócios, mas sem aquela base de gestão. Então, como volto a frisar, a região é tão promissora que, por mais que às vezes tu não tenha uma formação técnica, né, para colocar o negócio, ele acaba, você coloca, ele acaba se auto se desenvolvendo. Logicamente que logo, de repente, mais à frente, você tem que já a pensar em fazer uma gestão mais profissionalizada. Bom, e aí entra eu, né? Aí entrou a Ilumina, identifiquei esse gap, né? E então consegui, né, ter acesso a esses empresários, e a gente começa então a fazer um desenvolvimento trazendo principalmente, né, que eu sempre falo, eu acho que além de você prestar uma educação, uma consultoria empresarial, a gente tem que pensar na educação corporativa das empresas, né? Essa transformação cultural que a gente tem que fazer dentro do empresário. Não basta simplesmente, às vezes, de repente, tu implementar uma planilha, às vezes, um processo, sem instalar a cultura e sem mudar o mindset do empresário para que possa, de fato, então, ter a sustentabilidade dos seus negócios. E aí, dentro do propósito da Illumina, tu criaste um evento e eu tive a honra de ser um dos speakers aí do evento, falamos sobre diferentes assuntos, que foi o Illumina Experience. Ele não foi um evento de palestras, ele foi uma imersão empresarial de vários dias, tendo empresários aí de toda a região. Tu pode comentar um pouco sobre esse evento? Perfeito. Então, a consultoria ela se consolidou na cidade, né? E aí a gente começa a ver os desdobramentos e as necessidades que os clientes começam a emergir, né? Então, uma delas foi a criação do Illumina Experience, que é uma imersão, mas eu sempre falo, não é uma que às vezes a gente vai para uma imersão e na verdade é um ciclo de palestras, né, algo dessa forma. A proposta que, como eu falo, né, a gente que vem da, né, tanto eu como você, né, a gente vem da academia, nada mais a academia o que é formar profissionais para, né, a gente tem essa responsabilidade como professor para entregar para o mercado de trabalho profissionais que vão desenvolver, né, inúmeras atividades nas organizações que vão alçar o trabalho. E eu sempre venho nessa preocupação, não só ter uma palestra onde todo mundo bate palma, né, e acha bonito, acho que o cara foi sensacional, mas a questão é fixação de conteúdo. E aí essa é a minha grande preocupação. Então, todos os speakers que tiveram, né, que cada um entregou um pedacinho da metodologia, né, para
poder compor um workbook no total, é que nós entregássemos, logicamente, um pouco de parte conceitual, mas principalmente a vivência prática, que eles conseguissem colocar de forma, como se diz assim, abrir o caderno em branco, uma planilha em branca, e automaticamente, junto com o speaker, né, ir fazendo uma relação e construindo a sua empresa. Então, o que a gente fez nesses 3 dias de evento, né, a gente construiu o planejamento das suas organizações. É isso que foi, acho que, o grande fator e o sucesso do evento, né? É das pessoas sabendo que vão chegar segunda-feira e vão ter que montar seu comitê para poder automaticamente organizar e planejar as ações de desenvolvimento do seu negócio. Então, acho que o que cada speaker entregou, o que o evento entregou, não foi só grandes nomes e grandes conhecimentos, mas foi uma coisa chamada aprendizado, de fato, como é que é? Hands-on, mão na massa mesmo, né? Fazer a coisa acontecer e enxergar dentro da sua própria realidade, dentro do seu próprio negócio, que muitas vezes as pessoas veem exemplos sendo trazidos e não se conectam com, "Bom, e eu faço como isso no meu negócio, né? Ou então, não, isso funciona na empresa dos outros, mas na minha empresa não. E justamente, se existe essa conexão, é mais fácil da pessoa querer colocar de verdade dentro da empresa. Exatamente. Uma das coisas que quando a gente ia comercializar, né, o produto, né, o Lumina Experience, era justamente trocar essa ideia com o empresário. Se você tem a possibilidade, por favor, leve o seu gestor junto, né? Leve a tua parte tática, né, ou estratégica mesmo, né, dá pra dizer assim, para o evento, para poder ter um nivelamento. Então, nós vimos lá, né, que tu tinha numa mesa, às vezes 3 pessoas da mesma empresa, né, e eles trocando informações, "Ó, dá pra fazer isso, fazer aquilo", né. Algumas que já um pouco mais avançada, mas que também já era o momento de fazer uma releitura dos processos, né. Então isso foi algo, assim, muito rico e quando a gente tem essa resposta das próprias pessoas, poxa, fica maravilhado e que numa primeira edição a gente conseguiu ser tão assertivo assim. A cidade, como tu falaste, ela está conectada muito fortemente com o agronegócio. Então existem pessoas que têm as suas empresas ligadas ao agro, fazendas, indústria de transformação, e também na cidade tem negócios como imobiliárias, como farmácias, lojas. Isso é uma característica interessante também, que no fundo a economia está sendo gerada de fato pela produção. Sim, né, nós aqui de Balsas, né, a nossa economia grande, assim, né, maior, digamos, é o agronegócio, né, de fato, certo? O nosso A segunda economia é a questão de, serviços, né, que nós temos, e também a questão do varejo, né, do comércio em si, né. E a questão da transformação industrial, né, é algo que ainda nós estamos ainda, segmentando isso, né. Temos algumas questões mais do ramo moveleiro, né, quando a gente começa a pensar questões tipo, enfim, fazer algo móveis planejado, né, pega a matéria e transforma, né, e questão dos farináceos, né, por meio das padarias e tudo mais. E hoje nós estamos tendo questões que seria relativamente hoje a produção até de ovos, uma coisa que está surgindo muito aqui na cidade. E se instalou agora, né, uma indústria grande, né, de grande porte, que ela vai pegar o milho e vai transformar em etanol. Essa é de grande porte, né, de transformação. E ainda nós estamos ainda carecendo, né, de indústrias que venham de uma coisa simples, pegar a soja e transformar em óleo, por exemplo, né. Então a parte industrial, nós estamos ainda a passos lentos, vamos dizer assim, mas, hã, hoje Balsas, ela é como se diz, ela é uma cidade centro, né, uma cidade polo aqui da região. Então nós estamos hoje com 100.000, vamos botar aí 105.000 habitantes por aí, mas quando trata de região, a gente vai para quase 400.000, entendeu? E é uma cidade aberta à inovação, né? Ela quer se desenvolver, ela quer crescer, né? Inclusive, Rogério, eu faço aqui um parênteses, né, um pouco fora do assunto Ilumina, né, mas tu falaste agora em questão da inovação, né, foi uma bandeira que eu levantei
acho que uns 8 anos atrás. Hoje eu sou membro fundador do Ecossistema de Inovação e temos já um núcleo formado, uma entidade, tudo bem formalizado. E fomos finalistas, né, o ano passado, se não me engano, do Ecossistema de Inovação nível inicial, né? Já isso a nível Brasil. Então, a gente está consolidando. Tivemos agora, uma semana antes do Summit, do Millennium, né? Teve o Balsa Summit, né? Então, que a gente trouxe aí grandes nomes também. Então, hoje, a inovação, ela já não bateu mais na porta de Balsa, faz parte da cidade e agora a gente tem que cada vez mais se organizar para que startups venham a emergir. Nós temos 2 startups, né, até o momento, mas é aquela coisa, a gente planta hoje para colher daqui a uns anos, né, à frente, né? Diego, deixando uma mensagem para quem está nos assistindo aqui no programa Movimento Empresarial e trazendo tuas despedidas. Uma grande mensagem que eu entrego para todo mundo, tá? É que se conectem aos seus ecossistemas, tá? Eu sou um cara que gosta muito disso. Vamos se conectar aos nossos ecossistemas. Eu acho que vamos colocar o empreendedorismo, aflorar mais ele. E eu acredito que movimentos como você está fazendo aqui no seu programa são essenciais para que gere essa conexão, gere esse network e que façamos o nosso cada dia melhor. Obrigado, Diego Andrade, diretamente de Balsas, no Maranhão, CEO da Ilumina e criador do Ilumina Experience. Você que nos acompanhou, continua aí que daqui a pouco tem mais Movimento Empresarial. Olá, meu nome é Luiz Gustavo Longo, sou advogado trabalhista e hoje quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, tanto para empregados como para empregadores, a rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas, em primeiro lugar, o que é esta rescisão indireta? Quando o trabalhador se julga na necessidade de interromper o contrato de trabalho por um motivo financeiro ou por um motivo de assédio moral ou sexual ou também algum outro motivo, ele ajuiza essa ação de rescisão indireta para dizer: senhor juiz, eu não quero mais continuar o contrato de trabalho. Essa rescisão indireta é causa de muitas ações trabalhistas na Justiça do Trabalho brasileira. E para evitar essa rescisão indireta, nós vamos hoje trabalhar algumas dicas jurídicas para que a empresa evite essas ações de rescisão indireta do contrato de trabalho de seus funcionários. Até porque as ações trabalhistas envolvem alto custo, envolvem muito pagamento de imposto de renda, contribuição previdenciária, enfim, são ações que envolvem muito dinheiro. Então, algumas dicas jurídicas para os empregadores que querem evitar a rescisão indireta do contrato de trabalho nas suas empresas. Oferecer segurança no trabalho e seu ambiente. O empregado precisa de tranquilidade para trabalhar com segurança, com ordens claras, precisas e que ele fique num ambiente psicologicamente favorável. Isso vai fazer com que diminua o âmbito dele de ajuizar uma ação de rescisão indireta. Outro ponto importante, desenvolver uma cultura empresarial transparente. O empregador tem que deixar claro o que ele quer para a empresa. O que eu quero para a minha empresa? Um ambiente de diálogo também é muito importante. Dialogar constantemente com o empregado vai fazer com que diminua o risco dessas ações de rescisão indireta de trabalho. Promover um clima organizacional de paz também é importante. Realizar atividades de integração entre os funcionários. As empresas precisam de integração entre os funcionários. E, por último, investir na capacidade e desenvolvimento dos funcionários. Investir, dar cursos para os empregados, conversar
com eles é fundamental. Então, algumas ações importantes para evitar que a rescisão indireta faça parte da realidade da empresa. Você, empresário que não quer ações de rescisão indireta da sua empresa, por favor, preste atenção nessas dicas jurídicas e até uma próxima oportunidade. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria, curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos, podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Olá, eu sou a doutora Aline Martins de Silva, cirurgia dentista, sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Hoje eu vim compartilhar contigo uma situação que aconteceu aqui no consultório, um casal que eu atendo, e eles estavam disputando entre eles, né, quem tinha menos tártaro. E esse é um assunto bem interessante, porque a esposa, ela formava menos tártaro. E o marido sempre tinha uma formação de tártaro maior. E aí eles queriam entender o porquê que acontecia isso. E aí eu expliquei para ele, vou compartilhar contigo que a quantidade de tártaro formada, ela está específica para cada pessoa. A maneira que a pessoa mantém os dentes higienizados, se ela passa fio dental, se ela escova a quantidade de vezes. Mas existe também um detalhe que é a própria característica do corpo dessa pessoa, o tipo de alimentação que ela tem. Vale lembrar que o tártaro, ele sempre vai formar, às vezes em maior quantidade ou em menor quantidade. A gente sempre tem que prestar atenção se a pessoa fez uma remoção do tártaro, fez o polimento dos dentes e em seguida já formou tártaro. Então a gente tem que ver o que está acontecendo. Se é uma dificuldade para higienizar, uma dificuldade para passar o fio, a gente precisa adaptar essa higienização e a gente precisa ver também como é que está a saúde geral
do paciente, como é que está a alimentação dele. Então, vale ressaltar que a boca, a saúde da boca, ela está conectada com toda a saúde do organismo. Então, não se sinta culpado pelo fato de o teu organismo estar formando uma quantidade grande de tártaro, mesmo tu fazendo a higienização. O que eu te oriento é tu vir aqui no consultório para a gente poder avaliar e ver o que está acontecendo. Tá bom? Um forte abraço, eu fico por aqui até semana que vem para mais um Dica de Saúde Bucal para o Movimento Empresarial. As duas entrevistas de hoje foi falado da importância da educação, do conhecimento, tanto para a evolução como profissional, e é claro que isso vai respingar e influenciar como pessoa, no nosso desenvolvimento pessoal, mas também no desenvolvimento dos seus negócios. Tanto buscando uma instituição de ensino como a Anhanguera, para que você possa buscar uma profissão, ou participando de imersões como o Ilumina Experience, desde o sul do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, até lá na ponta de cima do Brasil, no Maranhão. Este assunto é discutido e é válido, não é, Rogério? É muito interessante perceber que a carência pela informação, a carência pelo desenvolvimento, seja ele pessoal, profissional, ele está em todas as partes. É claro que as pessoas criam seus negócios, elas começam a fazer as suas atividades e vão entregando o seu produto, o seu serviço. Só que às vezes, ao receber orientações, ao receber boas práticas, o ganho de produtividade, o ganho de rentabilidade aumenta significativamente. Então eu fui um dos speakers lá do evento, o Ilumina Experience, em Balsas, no Maranhão, e a gente teve contato durante 3 dias com empresários daquela região. Uma região, Ana Paula, cheia de gaúchos. Uma região que foi, assim como Barreiras na Bahia, né, também é uma região cheia de gaúchos e tantos outros lugares aí pelo Brasil que foram impulsionados por agroprodutores do Rio Grande do Sul que saíram pelo Brasil deixando as suas sementes de desenvolvimento. E Balsas do Maranhão é uma dessas regiões onde a gente teve a oportunidade de conversar com vários empresários durante esses 3 dias desse evento muito legal, que foi o Ilumina Experience, Ana Paula. Sim, Rogério, mas não é só isso, gente. Aqui no programa também você aprende muito com os nossos entrevistados, que sempre trazem muitos conteúdos para contribuir com você, com o seu crescimento e o crescimento dos seus negócios. Então, se você perdeu alguma entrevista, entra lá no YouTube, Movimento Empresarial, e assiste os programas anteriores. Curte, comenta, com certeza irá contribuir com você. E na próxima terça-feira, às 20 horas, aqui na Poa TV, nós temos um novo encontro marcado. Nos vemos na terça-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.